E aí pessoal, boa noite, tudo bem? A gente está aqui em mais um Brainstorm e hoje o tema é muito especial. Hoje o tema é sobre a morte. É aquela pergunta que não deixa calar. Para onde nós vamos depois que nós morremos? Já parou para perguntar isso? Se você não tem resposta para isso, assista o programa de hoje que está muito legal. Você vai esclarecer aí essa ideia na sua mente. Tá certo? Bom, hoje está tendo um ensaio aqui perto aqui da nossa reunião. Então se você ouvir um barulho do fundo, já sabe, mas a gente está fazendo isso de todo o coração e espero que seja engrandecedor para você. Beleza? Valeu? É isso aí. Solta a vinheta, João! Só existem dois lados, o bem e o mal, cedo ou tarde, você vai decidir. Você vai escolher o bem ou o mal, não sei quando vai seu tempo acabar pra escolher. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Brainstorm. Estou aqui com a galera, a gente vai explanar um pouco mais, o tema já foi dito na abertura. E vamos lá, estou aqui com o Rogério. Boa noite, pessoal. Bom domingo a todos aí. Tamo junto. Isso aí. Luizão. Fala aí, galera, beleza? E Júlia. Boa noite, galera. Voltei. A quem não assistiu o episódio anterior, dá uma clicada lá e assiste, que foi muito massa, foi muito da hora, legal. né? Foi gostoso. Né? O tema foi muito envolvente. E hoje, qual que é o tema? A verdade sobre a morte. A verdade sobre a morte. Vamos ver o que a gente pode aprender sobre a morte, né? Tema delicado, né? Isso. Tem vários... Detalhes? Tem vários Várias lados crenças. que se vai, Muitas pessoas creem de maneiras diferentes, né? Algumas pessoas creem que a gente morre e aí depois o que acontece? A gente vai pro céu direto? Vai pro inferno? Ou se for mais ou menos bom, tem um purgatório. Um purgatório pra você Reencarnação? tentar ali decidir onde é que vai. Se vai pro céu, pro inferno. Sofrer um pouquinho para preparar para subir pro céu. Dar aquela lapidada no Dá caráter uma lapidada, ali né? e depois tá liberado pro céu. Ou também a reencarnação. A gente morre, reencarna até. Muitos dizem, né, que... até eu vi uma tirinha, acho que alguma rede social minha, que a mesma luz que aquela que você dizem que você está vendo na luz do túnel, no final do túnel é a mesma luz que você está vendo quando você está nascendo lá no hospital. Então, essa luz é aquele meio que faz entre você morrendo e você reencarnando em outra época, em outra pessoa e tudo mais. Então, eles fazem essa linkagem, quem acredita na reencarnação, que a mesma luz do final do túnel é a luz da porta do túnel do outro lado. E aí, mas esse tema também a gente... Por que nós vamos discutir em primeiro lugar aqui, né? Porque esse tema está no nosso meio. Todo no lugar. No meio cristão, ele é muito forte, né? Inclusive, ele é doutrina em muitas denominações. Então, o porquê? Né? O porquê algumas pessoas pensam diferente uma das outras, sendo que a Bíblia é uma só? Essa é uma questão importante, porque se a Bíblia é uma só, a verdade é uma só. Porque a verdade não pode ser relativa. Porque se Cristo é a verdade, Cristo não é relativo. Ele é Ele é único, verdadeiro, absoluto. Né? E aí, só para dar um gancho aqui, quando você vai pesquisar um pouco sobre a origem, né, dessa ideia, você vai chegar lá na Grécia. A origem dessa ideia não, mas a origem dessa ideia é introduzida no cristianismo. Né, até no judaísmo, antes disso. Então, quando você vai ver ali, essas ideias entraram na igreja por uma influência filosófica, influência grega. Né? Se você for ver lá, você vai ver. Os gregos acreditavam em um inferno que é engraçado que ele é muito parecido com o inferno medieval. O inferno medieval, o purgatório, né? Ali para quem não estava preparado, como nós dissemos, o limbo, né? As crianças, os bebês que nasciam e morriam em seguida, como eles não tinham feito nada, eles iam para esse lugar específico, né? Que seria o limbo. E o céu, e o paraíso, né? E um inferno. Engraçado que na cultura grega é muito parecido. Tem o Tártaro, tem ali os Campos Elíseos, né? Tem vários... uma similaridade muito grande. Sim.
muito parecido uma coisa, só muda um termo ou outro, mas... Exatamente. Então, quando você vê isso aí, a cristandade ali durante a época medieval e até um pouco antes, né? Porque nós sabemos que teve uma influência até ali, antes ali no povo judeu, antes ali, bebeu dessa fonte. Essa fonte grega, e acabou se tornando uma doutrina. Então, por isso que hoje em dia muitas religiões, denominações, né, acreditam que a alma é imortal, porque os gregos acreditavam que a alma não morria. Mas o que a Bíblia diz? É complicado, né, a gente falar, que nem você falou, várias pessoas falando, achando que é isso, achando que é aquilo, achando que... Mas ninguém tem certeza. A gente não pode bater o martelo, é isso, é assim. Por quê? Porque nenhum de nós morreu e voltou. Nós estamos até o purgatório, todas essas crenças, mas existem até certas denominações que trazem até esse momento após a morte, não como um purgatório, um lugar de sofrimento, mas um lugar em que você tem a chance de, depois da morte, aceitar a Cristo, e aí isso vai definir o seu futuro. Eu até tive contato com algumas denominações assim, e estudei um pouco disso, sabe? Essa crença de realmente a alma é imortal, então você morre, só o seu corpo fica e a sua alma continua, então ela tem essa possibilidade de decisão após a morte, se eu vou aceitar a Cristo após a morte. Então são várias linhas de pensamento que seguem isso aí que você falou. Exatamente. Então é uma incógnita muito grande pra gente, né? Saber o que realmente é certo, o que realmente é errado através da morte. E só tem uma pessoa que morreu e voltou, né? Só tem uma pessoa aí que a gente sabe que ele passou pela morte e ressuscitou, né? Que é a pessoa de Jesus, né? Então só ele pode nos dizer o que realmente é a morte, como acontece depois que a gente morre. E os detalhes, né? E só ele pode dizer os detalhes. E só que Jesus, ele não está com a gente aqui agora, assim, fisicamente, pra gente conversar com ele e falar assim, Jesus, como é que era assim, sabe? Ele não está aqui, mas ele deixou as palavras dele, né, pra gente pesquisar, pra gente procurar. Isso, tudo que a gente precisar, pra gente entender as coisas, ele deixou. Que é a palavra de Deus, né? A palavra de Jesus está aqui. Tudo que ele deixou escrito está aqui. Então, para a gente saber o que ele, que é o que passou pela morte, tem a nos dizer, a gente tem que estudar a Bíblia. Então, eu convido... Passou e venceu a morte. Né? Exatamente. Venceu. Essa é a grande X da questão. Então você que está em casa aí junto com a gente, pega a sua Bíblia, a gente vai passar para a Bíblia por alguns versos, né? Para a gente ver o que Jesus realmente falou, porque só aqui vai estar realmente o que acontece depois da morte. Então, pega a sua Bíblia aí, vamos folhear um pouquinho para a gente entender o que é isso. Mas para a gente falar de morte, a gente tem que saber, pra gente saber onde a gente vai, a gente tem que entender de onde a gente veio. Como começou, né? Quem somos, né? Isso, quem somos, como fomos criados, né? Porque tudo faz sentido, né? Quando eu sei do que eu sou feito, para me entender para onde é o meu fim, né? Então, o que a Bíblia nos fala sobre isso, né? Luiz, tem algum verso aí pra gente... Tem um bem legal que a gente pode pegar. Vamos abrir lá no começo, Gênesis, capítulo 2, que fala um pouquinho dessa introdução. Isso. Fala um pouquinho. Na verdade, fala bastante, né? Não é um pouquinho. Vamos pro começo da Bíblia, né? Que ele vai dizer o que... Versículo 7, cara. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Você que está em casa também para acompanhar a leitura com a gente. Diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem. Do pó da terra ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Isso. Então aqui tem o relato da criação. Como fomos criados, né? Isso, de como fomos criados, né? Então tem duas matérias básicas aí da nossa criação, né? O barro, né? Que fomos criados ali, modelados pela mão de Deus, e o fôlego de vida. E aí nós temos uma palavrinha chave. E o qual é essa homem palavra? tem alma ou ele passou a ser? Passou a ter uma alma ou a ser uma alma? Passamos a ser alma. Então é matemática básica, né? Isso. Pó da terra, fôlego de vida
Alma A gente vivente. passa a ser alma vivente. Então, com tudo isso que você disse aí, então eu não tenho uma alma. Eu Não, sou uma alma. você é. Então eu sou uma alma, então. E é interessante porque a Bíblia ela trata alma igual a pessoa. Né? Então aqui é exatamente isso. É o fôlego com barro que torna uma pessoa. Alma, no caso, a tradução mais apropriada seria pessoa. Quando você vai ali no próprio Gênesis, você vai ver o relato ali de Jacó, né? Ele chegando ali com seus filhos no Egito. Sim. E a Bíblia diz ali que eram 70 almas, né? Mas nós sabemos que eram 70 pessoas. E daí se encaixa no que ela falou, né? Exatamente. Ou seja, a forma mais interessante de entender alma nesse contexto é como pessoa. Ou seja, passei a ser uma alma, né? Ou seja, se matéria com fôlego é uma pessoa, é ser uma alma, então não faz sentido a alma estar separada da matéria. Sim. Não faz sentido, porque a alma não é material, ou seja, a alma é uma pessoa. Exatamente. Então, logo de cara já sabemos que somos, não temos. É uma coisa bem diferente da outra, né? Eu ter uma alma ou eu ser. É totalmente inverso uma coisa da outra. Então, se alguém falar para você que você tem uma alma, fale que Jesus falou na palavra dele que você é uma alma. Que você... Isso já contradiz, né? Uhum. Essa questão da imortalidade da alma, porque se nós somos a alma, depois que a gente morre, a alma continua? Não, nós somos a alma. Então quem morre somos nós, a pessoa, a alma. E é bem interessante a gente pensar nisso, porque e daí a gente vem falar da morte, né? Morremos e para onde vamos? Para onde vai essa alma? O que acontece quando esse fôlego de vida é tirado e o que acontece com o resto? Voltamos ao Esse fôlego de vida para onde vai? Esse barro para onde vai? E esse fôlego de vida é consciente? Então, E essa é uma boa pergunta. Isso. Esse fôlego de vida que Deus colocou em nós tem consciência ou não? Né? E o que a Bíblia nos fala? O que a Bíblia fala? Vamos abrir em Eclesiastes. Eclesiastes 9. Aqui ele vai falar, e esse texto eu gosto porque ele é muito claro, né? Uhum. E derruba muito a ideia de que uma alma ela é metafísica, né? Ela não faz parte da nossa realidade física e que ela é consciente. Esse texto aqui eu acho que é um dos mais claros que a gente vai encontrar na Bíblia falando sobre esse assunto. Né? Você vai ali em Eclesiastes 9, verso 5, aqui ele fala o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, a inveja, para eles já pereceram, já morreram, né? Uhum. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esclareceu tudo, né? É muito claro. Então, você lendo isso aí, aquelas tirinhas que tem, quando a pessoa morre, a alma dela sai, sobe, tocando uma harpinha, então isso aí... Não faz sentido à luz da Bíblia, né? Porque se a alma ela é imortal e ela é consciente, logo ela tem a percepção, não é? Se ela é consciente, ela consegue captar, ela consegue ter a percepção de onde ela está. Ou seja, ela tem a consciência, ela consegue ver, ela consegue, né, saber o que está acontecendo ao redor dela. Isso se ela for consciente. Isso se ela for consciente. Isso. E a Bíblia diz aqui que ela não tem noção, ela não sente inveja, não sente ódio, não sente amor, não sabe o que acontece, né? Depois que morre a pessoa não sabe o que acontece, não sabe de nada, é o completo esquecimento. É a escuridão, o completo esquecimento. Né? A morte é exatamente esse não ser, porque nós vamos lá em Gênesis. O homem passa a ser alma vivente. E a morte o que seria? Se a gente não tem o fôlego de vida e o pó da terra, então a gente passa a esse não ser. Se a gente não é, a gente não pensa, a gente não sabe de nada que está acontecendo ao redor.
Então, só através do poder divino, desse sopro divino que eu sou, que eu consigo ser o que nós somos hoje, a comunidade que nós somos hoje. Então, se não tivesse esse sopro divino, Não existiria, né? não seríamos uma alma, não seríamos pessoas, né? E então, voltando ao que o Kiel falou aqui, então quando morremos, não sabemos mais de nada. Nada. A morte é com... E isso é importante, porque nós estamos vendo isso no Antigo Testamento, Sim, né? E o interessante da Bíblia é que nós estudamos sobre isso, são vários autores, e eles não se contradizem. sim. Então, você vê referências sobre a inconsciência no estágio de morte, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. A gente vai discutir um pouco mais aqui, a gente vai conversar um pouco sobre o que Jesus falava sobre a morte, né? E aí você vê que, apesar disso tudo, apesar da Bíblia ser muito clara em relação ao que acontece após a morte, houve aí uma mudança, né, na forma de pensamento da própria cristandade, né? Uma influência muito grande que conseguiu mudar e influenciar muitas pessoas. E aí aquela questão, né? Em quem nós devemos confiar? Não é? Qual que é a fonte principal de sabedoria? Exatamente. Não é? Como nós falamos aqui, posso crer em tudo que me dizem? Você pode crer no que nós estamos dizendo aqui? Né? Nós estamos colocando os textos bíblicos aqui. Se você duvidar, você pegue a Bíblia. Porque nós estamos falando coisas que a gente acha. Exatamente. Estamos usando as palavras Palavra de de Jesus, parafraseando Jesus. Exatamente. Mas aí nós temos lá no Novo Testamento, como o Kiel citou, Jesus lidando com a morte de um amigo bem próximo. E aí nós temos um pouquinho ali de como Jesus considerou a morte, o que ele disse sobre a morte. Então lá no livro de João, no capítulo 11, a gente tem ali a história da ressurreição de Lázaro. A partir do verso 11 também. A partir do verso 11? Isso. Diz assim: Isso dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos ao Senhor: Se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então Jesus tira qualquer margem de dúvida. Ele começa ali, ele adormeceu, ele está dormindo, e Jesus compara a morte com o sono. Aí o pessoal ali Não entendeu na hora. Não, peraí, você tá dormindo? Ele não morreu, né? Aí Jesus foi bem claro. Eu tô considerando como um sono porque a morte é realmente isso, como nós dissemos. A pessoa não sabe de nada. Estou exemplificando a morte para vocês. Ele estava exemplificando, ele estava explicando ali como um professor, mas eles não entenderam. Aí Jesus pegou e falou claramente: Lázaro morreu. Então ele faz essa comparação para nos explicar. Então que a morte é como um sono, aquele cochilo que você tira ali que você não sabe. Perde a noção da Acorda hora. totalmente perdido. Isso. Quando a gente está dormindo, uma vez eu fiz um... Eu fiz não, né? Eu preguei sobre isso e aí eu comecei a falar sobre quando nós estamos dormindo, nós conseguimos captar alguma coisa. Eu, quando durmo, eu pareço uma pedra. Nada Eu pareço uma pedra. Do jeito que eu caio ali, se eu estiver cansado ainda, do jeito que eu caio, eu apago e... Parece que morreu. Exatamente. Exatamente. E até às vezes até o formato, né? Parece que morreu mesmo. Mas eu acho que essa ideia... Jesus era muito didático. Ele era demais. muito, É o melhor professor que tem, né? É o melhor professor. Os especialistas, quando estudam ali a forma como que Jesus ensinava, eles se surpreendem até hoje, né? Então, quando ele usa esse exemplo, foi para mostrar para as pessoas de forma muito didática. Mesmo assim, eles não entenderam,
né? Porque o sono parece ser algo tão inocente, não é verdade? É algo tão tranquilo. E associar o sono à morte, nossa, chega a ser... Eles até se Exato. alegraram quando Jesus fala bem assim, né? Porque a minha versão fala assim, ó. Respondeu os discípulos: Senhor, se ele tá dormindo, então ele vai melhorar. Tá tudo né? bem. Então tá tranquilo. Tranquilo. Né? Então, e Jesus aí, que nem você falou, Jesus ele teve que enfatizar, cara, não é isso, vocês não entenderam. Ele realmente morreu. Eu só tô fazendo uma comparação pra vocês Pra entenderem. vocês entenderem o que é a morte. E aí tem um ponto que só queria tocar aqui. Inclusive, Luiz, quando você dorme, a consequência normal é você acorda. Você acorda, sim. Exatamente. Então, tipo assim, quando você dorme, existe, tecnicamente, se não houver nenhum imprevisto, né? Não acontecer nada no não meio do acontecer caminho. nada no meio do caminho, você vai Acordar. acordar. Não é? Então, eu acredito eu, claro que, né, é só uma dedução minha. Quando Jesus disse isso, ele também já quis linkar porque o sono não é algo eterno. Não é A o morte final. não é algo eterno como o sono não é. Não é algo final, Não acaba ali, né? entendeu? Então, é algo que um dia vai acabar, né? Agora, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Vai ter ali duas situações diferentes, né? Em quem dormiu salvo, nós vamos falar sobre isso, e quem dormiu sem ter aceitado, etc e tal. E quais seriam as consequências disso, né? Exatamente. Mas a parte do sono, é interessante a forma didática que o sono não é eterno e a morte também não é. Pelo menos essa primeira morte que a gente vai discutir, se vai existir só uma ou duas. A gente vai discutir sobre isso. Eu acho que isso foi uma sacada genial do grande mestre. Genial. Jesus é genial, né? Já que você entrou nesse gancho, né? Então vamos só contextualizar aqui. A gente fomos feitos de barro e sopro divino, nos tornamos uma alma e essa alma, quando ela morre, essa morte é como um sono, não é o fim. E agora vamos ver o E que nessa morte, o pó da terra fica, Isso. fôlego de vida, ele vai pra onde? Ele Volta retorna pra ao Deus. amor. Glória a Deus. Exatamente. Então, depois dessa morte, esse fôlego de vida que alguns acham que é a alma, ele só retorna para Deus. Por isso que não tem consciência e nem nada. Né? Por isso que é um sono. Né? Então, vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios, né? Para a gente entender até onde vai essa morte. Né? Até onde a gente passa por esse estado de sono, né? Que Jesus comparou à morte, né? Então vamos para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, do versículo 51 em diante. Diz assim, ó: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortabilidade. Eu acho que isso aqui é claro demais. Então, a pessoa que morreu, ela adormeceu. E como um abrir de olhos, ela dormiu, ela não sabe o que aconteceu. Imagina quem morreu ali, né, há milhares e milhares de anos atrás, acordando e vendo o mundo que ele nunca viu, ele não tinha noção. Né? Ele vai ter aquela visão de Jesus voltando. Aqueles prédios derrubados, tudo aquele caos. Ele fala o que aconteceu quando tava dormindo. Imagina que era... O que aconteceu? Quantos dias eu dormi? Quantos dias eu dormi? Essa é uma
bom exemplo. Então ele vai abrir os olhos e vai ser como se tivesse passado tempo nenhum para ele. Mas ele vai ter se passado milhares de anos, né? 2 mil anos. E ele vai ver ali o mundo totalmente transformado. Então, num abrir de olhos, ele vai, como se ele estivesse acordando de um grande sono, e ele vai ver ali Jesus voltando e vai ser transformado. Então, Paulo que diz aqui, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele dizendo ali, né, que nem todos passarão por esse sono, né, quando chegar perto. Alguns não passarão por essa experiência, né. Ó, não tá nos meus planos passar não. Combinado aqui tá... O episódio que ele está falando aqui é o episódio da volta de Jesus. Então dormiremos até a volta de Jesus, né? Eu vou dar um spoiler aqui, no estudo que vem a gente vai falar um pouquinho sobre essa volta de Jesus, né? Esteja atento aí. E nessa volta de Jesus, aqui, está falando dos mortos, os mortos em Cristo principalmente, eles ressurgirão Transformados. e vão ser transformados no abrir e piscar de olhos. Estralou os dedos já. Vamos ser. Aqui que fala aqui ainda, aquilo que. Cadê? Aqui assim, ó. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então nós que somos imperfeitos, vamos naquele dia voltar à perfeição que fomos criados lá atrás. Ser restaurado, né? Vai ser restaurado, né? Então, tudo essa trajetória que temos aqui entre nascer, viver, alguns morrer, né? Vai acabar ali na volta de Jesus e vamos ser transformados. Vamos lá naquele primeiro Éden lá, o primeiro homem, Adão e Eva, que todo mundo conhece, que eram perfeitos, aquele jardim ali, a gente vai voltar naquele estado. Porque essa questão da morte é uma lacuna, né? Na eternidade. É como se nós tivéssemos uma linha sem início e sem fim. E aqui no meio, num trecho pequeno, nós temos a entrada do pecado e por isso a morte. Então, em algum momento, na volta de Cristo, isso terá fim. Exatamente. Então, a morte, muitos de nós, todo ser humano, eu acho, teme a morte. Não é verdade? Mas quando eu entendo que, primeiramente, Deus está no comando, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que é melhor para todos nós, e que a morte, ela não acaba. Então a morte não se torna um bicho tão de 7 cabeças assim. Não é o fim, né? Isso, banal. porque a gente pensa, morreu, e daí? Então Jesus vem nos falando através da Bíblia que a morte não é o fim, não acaba aqui, e o que Ele tem para nós é muito melhor. Vamos ser transformados. Até tem no último trechinho aqui fala assim, ó, o que é mortal se revista da imortalidade. Então, quem morreu uma vez salvo, nunca mais vai morrer. Amém. Né? E é legal que você falou, porque o ser humano, é normal o ser humano temer a morte. E isso para mim é uma grande prova dessa história, dessa grande história do universo e da humanidade. Porque o ser humano, ele teme a morte porque ele não nasceu para isso. Não nascemos para morrer. Deus fez o ser humano não para morrer. Deus fez o ser humano para viver eternamente com Ele. Então, quando nós somos sujeitados a sofrer algo que nós não nascemos para aquilo, isso nos gera medo. Assim como a morte. Nós não nascemos para morrer. Então, quando nós nos deparamos com a morte, ela nos assusta, né? E por isso, Jesus ele veio e mostrou que Ele tem poder sobre a morte. Ou seja, a morte, sendo algo que para nós algo terrível, para Jesus é algo insignificante, porque Ele já venceu ela. E com a vitória dele, Ele dá a vitória para nós também. Sim. Então, a morte, ela
não é o fim para nós, ela não vai nos vencer. Jesus já venceu. Mais uma vez, aqui nessa cruz, ele venceu a morte. Porque e o bacana que a ressurreição de Jesus que faz o grande ápice. Ele morreu. É extremamente importante a morte de Jesus, mas igualmente importante é a ressurreição dele, né? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos à deriva. Sim. Num barco, todo mundo aí à deriva nesse mar do universo aí. Mas Jesus, ele ressuscitou. E ele promete que todos nós iremos ressuscitar também. Tem as chaves, né? Lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 18, mostra realmente esse domínio que Cristo tem até mesmo sobre a morte. Sim, falando dessa ressurreição dele, Sim. né? É algo que nós olhamos e, como que eu disse, nós não nascemos para morrer. Então, desde lá de Adão, a morte está no mundo. E não é por isso que a gente se acostumou. Porque quando morre um ente querido, um amigo, a gente não está preparado. Então, a gente percebe que a morte é realmente uma intrusa. E aí, lá em Apocalipse, capítulo 1, no verso 18, diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, mostra totalmente esse domínio que Jesus tem. Nem a morte o venceu. Que ele veio, sofreu tudo, morreu, passou pela morte e venceu. E essa vitória ele nos promete também. E é só por isso que a gente acredita. Porque ele venceu e ele fala que vocês também podem vencer. Então qual que é o nosso papel hoje? A gente não sabe que dia vamos morrer, né? Existe várias pessoas que querem adivinhar coisas, isso e aquilo, mas a morte é uma que a gente não pode adivinhar. Então qual que é o nosso papel? Porque a gente falou de uma ressurreição, só que vão ter duas ressurreições. Um para a vida e a segunda que vai ser para a morte eterna. Aí sim, aí não vai ser como um sono, aí já era. Então qual que é o meu papel e o seu papel? Como a gente não sabe que dia nem que hora Jesus vai voltar, ou nem que dia, que hora que nós vamos entrar nesse sono, temos que nos preparar hoje e agora para estar nessa primeira ressurreição. Para que quando Jesus voltar, nós estejamos preparados para participar da primeira ressurreição, que aí sim vamos ser transformados e receber essa imortalidade que ele nos tem, que ele tem e vai passar para nós. Então, que a gente possa se preparar Cada dia. cada hora, porque a gente não sabe. Você sabe o dia que você vai morrer? E que dia que Jesus vai voltar, você sabe? Também não. Você sabe? Eu não sei, a gente não sabe. Tá lá, Então- tal, hoje, tal, né? tal, horário tal, tal, assim. Não tá assim. Não tá dizendo assim, ó, tem alguns sinais, mas... Que é pra gente só ter uma noção, né? Isso, ó, tá perto, né? Então, a gente vai, mais uma vez, falar do próximo, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, mas eu posso dizer uma coisa pra vocês. Vendo os sinais que está aqui, está perto. A gente sabe que está bem perto da volta dele. E que nós não possamos esperar chegar lá perto ou da volta dele, ou de alguma enfermidade pra gente correr atrás, porque às vezes nem dá tempo. Um acidente, uma coisa aí, É algo instantâneo. um ataque que dá no coração, Pega de essas surpresa, coisas, e a gente não sabe nem o dia nem a hora. Então que nós aqui, que estamos aqui, vocês que estão aí na sua casa, com suas famílias, que a gente possa cada dia mais estar perto de Jesus, vendo a palavra dele, vendo o que ele nos diz sobre todos os nossos anseios, sobre todas as nossas dúvidas, para a gente andar pelo caminho que ele deseja que nós trilhemos, para que quando chegar aquele dia a gente possa ser transformado e ganhar essa imortalidade. Amém. Amém? Amém. Só um verso pra finalizar e Show de fechar bola. tudo. Manda É um dos esse verso. meus versos preferidos. Tá lá em Apocalipse 21, Esse é... o versículo 4. Que aí encerra toda essa ideia com a maior esperança que a gente tem Uhum. em Cristo. Que diz assim, só esperar o que ela ali. Show?
Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, esse triunfo aí de Cristo, não vai ter mais nada disso, tristeza, dor, morte, luto. Sofrimento. Acaba tudo ali, na volta de Cristo. Exatamente. Jesus é espetacular. Ele nos mostra aonde devemos trilhar, devemos caminhar. E como a Júlia leu agora ali, o que ele tem nos guardado é imensamente. A gente bom. não consegue nem imaginar. Não, só a gente falar, por exemplo, assim, ó, a gente não pode falar, não for falar de coisas, a gente não vai conseguir suprir o que Jesus tem guardado para nós. Mas só esse verso que A gente leu. pensa no negócio, mas a gente não consegue ter noção, né? Pensa no que é bom. Cara, não é nem comparado ao que Deus tem guardado. Não tem como comparar. Né? Então, e só o que ele nos prometeu ali, que é a imortalidade, já vale a pena. A imortalidade ao lado dele. Ao lado dele e deixando tudo isso aí que você leu para trás. Morte, pranto, dor, choro, ranger de dente. Tudo isso aí ficou. E você vai ser imortal em um lugar onde não tem maldade, não tem tristeza, só tem felicidade, alegria e compaixão e amor. Sim. É isso que ele tem guardado para nós. E esperamos ansiosamente por esse dia. Estamos ansiosos. Então espero que você tenha entendido que a morte, ela não é um fim, e sim um caminho para a gente encontrar Jesus. Que você possa entender que você é uma alma, que Jesus te ama muito e que o que ele tem guardado para você é melhor do melhor do melhor. Amém? Amém. Boa noite. Vamos orar? Julinha, você faz oração pra gente, por favor? Faço sim. Oremos. Querido Deus, bom e amado Pai, muito obrigada, Pai, por seu tão grande amor, algo que nós não conseguimos nem explicar. Agradecemos em especial, Pai, porque hoje estivemos aqui estudando sobre um assunto que muitas vezes é delicado e complicado, nós não gostamos de lidar, afinal nós não nascemos para morrer e nem lidar com a morte, mas nós vemos aqui que o Senhor nos dá uma esperança muito maior e que tudo que tinha que ser feito, Jesus já fez lá na cruz, por todos nós. Muito obrigada, Pai, por essa esperança, que nós possamos a cada dia estar mais perto de Ti e que cada um também que está assistindo, cada família, possa também sentir esse desejo de estar a cada dia mais perto de Ti, preparados para a Tua volta. Amém. O Senhor nos abençoe e nos acompanhe até o dia da Tua volta. É o que te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Galerinha, boa noite, um bom restante de domingo aí, uma boa semana, tamo junto. Obrigado aí por acompanhar nosso programa e continue acompanhando que vai ter mais. Boa noite, galera. E aí, Luizão, o que tem que deixar aí? É isso aí, galera. Aquele abraço, primeiramente, né? Se você não assistiu os outros programas, assiste, dá uma conferidinha lá que tá muito top. Compartilha com os amigos, mostra aí pra todo mundo, deixa aquele like pra nos fortalecer e é isso aí. Aquele abraço, galera. Valeu.